Este é o mundo, amigo. Agonia, agonia. Olá, olá! Segundo vídeo sobre o Garcia Lorca, Federico Garcia Lorca e o seu livro Poeta em Nova York. Já fiz um vídeo antes em que eu falei ali sobre o começo da carreira do Lorca, quem ele era e tal, com a leitura de alguns poemas do início do livro. Clica aqui no cardzinho ou ali daquele lado para assistir. Hoje eu quero falar a partir da viagem dele para Nova York em diante. O Garcia Lorca tinha 31 anos quando ele saiu da Espanha pela primeira vez e foi para ir para Nova York, passando alguns dias antes em Paris e depois em Londres, onde ele pegou o navio que era o navio irmão do Titanic, lá na Inglaterra, até Nova York. Como já falei, ele era um poeta já reconhecido principalmente naquele momento pelo seu livro Romanceiro Ritano e tinha já escrito algumas peças para teatro com algum relativo sucesso até ali 1929. Em 1929, então, ele estava depressivo por causa ali de amores não correspondidos e também por achar que o seu trabalho estava ficando para trás com as novas tendências literárias em voga ali, que ele não estava se adaptando muito bem, né? Todos os seus amigos intelectuais importantes estavam indo embora da Espanha ali para a França e ele tinha ficado. Então surge essa oportunidade de ele ir para a América com um amigo dele, o Fernando de los Rios, que mais tarde vai ser ministro também. Então ele vai passar uma temporada em Nova York, e lá ele se matricula em cursos de inglês na Universidade de Colômbia, que é onde ele fica hospedado também a maior parte do tempo. É nesse mesmo ano, 1929, que acontece a quebra da Bolsa de Nova York, né, que vai resultar na Grande Depressão, a maior crise do capitalismo até então. Garcia Lorca estava lá, né, ele relata que ele estava em Wall Street por aqueles dias e via as pessoas se matando, a grande crise realmente que foi em Nova York, e ele fala sobre isso em alguns de seus poemas. Ele fica lá em Nova York em torno de 9 meses, e nesse tempo ele também acaba visitando outras cidades, outras pequenas cidades para se hospedar com amigos. Ele vai para Vermont, que é perto da fronteira com o Canadá, e depois Bushnellsville e Newsburg. Depois desse tempo lá, ele segue para Havana, ele fica 3 meses mais ou menos em Havana, né? É Cuba, 1930, bem antes, claro, da Revolução Comunista que vai acontecer nos anos 50. De volta à Espanha, ele está cheio de poemas já escritos e projetos. Ele diz que vai ter 2 livros sobre a viagem dele com o material que ele já tem. Depois ele diz que ele vai lançar um livro só de mais de 300 páginas. Ele chama esses livros de New York. Depois ele diz que vai se chamar Terra e Luna. Depois ele muda o título para Introdução à Morte, por sugestão do Pablo Neruda, de quem ele vai ficar amigo um tempo depois. O livro então vai sendo adiado, vai sendo pensado bem aos poucos, e ele nunca publica o Poeta em Nova York. Só ali em torno de 5 a 6 anos depois ele vai sentar para pensar o livro, para pensar os poemas que vão entrar no livro, a ordem deles, as divisões que o livro vai ter. Nesses anos que passam, ele também se torna um dramaturgo de bastante sucesso e destaque na história espanhola, principalmente em vida por 2 peças, Bodas de Sangue e Irma, e depois também por A Casa de Bernarda Alba, que só vai estrear bem mais tarde, bem lá depois, 10 anos depois que ele já morreu. Aqui chegamos na parte da sua morte, então. Em 1936, ele está já finalizando ali a preparação dos originais do poeta em Nova York. O clima político na Espanha está bem ruim. A Espanha era uma monarquia até 1931, quando começa a Segunda República. Ganham as eleições ali em 31 partidos de esquerda, depois ganham partidos de direita. Em 36 tem uma nova eleição e a esquerda volta ao poder. Então acontecem muitos conflitos naquele início de 1936 entre esquerda e direita, muitas ações violentas, inclusive. Em julho
de 1936, Lorca deixa os originais dele com o editor, né? O editor não estava, ele deixa um bilhetinho lá dizendo volto amanhã. Ele nunca volta, porque ele vai para Granada, encontra a família, ele acha que vai ter ali algum tipo de conflito, algum tipo de guerra, então ele vai encontrar a família em Granada. Muitos, inclusive, defendem que ele ia só se despedir da família lá e embarcar para o México. Só que uns dias ali depois, mesmo em julho, a direita tenta um golpe militar, e uma das regiões em que os golpistas são mais fortes é justamente em Granada. Então assim inicia a Guerra Civil Espanhola, que vai durar por 3 anos, né? Só em 1939 a guerra vai acabar, a direita fascista vence, o ditador General Franco fica no poder mais de 40 anos. Mas já nos primeiros dias desse levante militar fascista, muitos oposicionistas da direita são assassinados. Infelizmente, Lorca está no lugar errado e ele entra para essa lista. Milhares de pessoas só na região de Granada vão ser fuziladas ali nos próximos meses, inclusive Lorca. Ele não era afiliado a nenhum partido, mas ele tinha muitos amigos socialistas e defendia pautas socialistas, e também era procurado pelos golpistas, não só por isso, por ser um famoso intelectual de esquerda, mas também por ser homossexual, e também era acusado lá na denúncia que foi feita de ser um espião russo. O seu denunciante chega a declarar em algum momento que ele fez mais dano com a caneta do que alguns fizeram com a pistola. Inicialmente lá em Granada, o Lorca fica na casa da sua família, mas quando ele vê que vão ir atrás dele, como vão atrás do cunhado dele, que é o prefeito, ele foge. Ele fala com um amigo dele, um poeta que tem a família ligada à Falange, que é um dos principais grupos de extrema direita, e a família concorda em abrigar o Lorca, né? A família é de direita, está no poder, mas é contra os fuzilamentos. Então eles abrigam Lorca na sua mansão, que era uma mansão enorme, que hoje em dia é um hotel. Ele fica lá alguns dias até ele ser descoberto, não se sabe bem como, ele é denunciado e então ele é preso. De Granada, ali onde ele fica preso por 1 ou 2 dias, ele é levado para uma aldeia nas redondezas e de lá ele nunca mais volta. O seu corpo nunca foi recuperado. Só se sabe que ele foi fuzilado e foi enterrado junto com outras pessoas, talvez perto do rio da região. Então, o livro, né? O editor fica com o original que o Lorca entrega, que não era um original muito bem acabado ainda, né? Ia ter que ser bem trabalhado, mas é o que temos. O editor, então, ele sai da Espanha por causa da guerra, fica um tempo em Paris e depois ele vai para o México. O Poeta em Nova York é publicado pela primeira vez no México só em 1940. E em seguida, naquele mesmo ano, sai uma tradução para o inglês nos Estados Unidos, feita a partir do original e não da edição acabada em espanhol. Por isso, essas duas edições têm algumas diferenças de conteúdo. É então um livro surrealista, né, com poemas de imagens fortes e que não necessariamente têm um significado. Ele é surrealista, mas ele foi rechaçado. Ele é surrealista, mas ele foi rechaçado por vários dos surrealistas importantes da época, porque o Lorca não se atinha às regras de escrita do movimento, que pregava uma escrita automática, uma escrita que a pessoa ia escrevendo qualquer coisa sem muita interferência, assim, só vai. O Lorca tentava, então, entrar na crista da onda das novas tendências literárias que tanto influenciaram os seus amigos e colegas. Como eu já falei no outro vídeo, Salvador Dalí era um grande amigo, um grande influenciador e talvez uma paixão. Também Luiz Buñuel, que foi amigo ou não tão amigo assim, mas era colega do Lorca em Madrid, e em 1929 mesmo ele lançou o principal filme surrealista, que se chama Um Cão Andaluz. Quem já estudou a história do cinema sabe, ele conhece aquela cena do olho sendo cortado com uma navalha. Um Cão Andaluz, que o Lorca
muito indignado, dizia que tinha o título inspirado nele, né? Ele que era da Andaluzia. Poeta em Nova York, com o tempo, se tornou o principal trabalho do Lorca quando se fala em poesia. Eu vou ler aqui hoje nesse vídeo alguns outros poemas do livro, dessa vez acompanhado do Rafael Tourinho Raimundo, que é jornalista e doutor em Ciências da Comunicação. Ele é lá de Itaquara, uma cidade aqui do Rio Grande do Sul, onde ele também atua como mediador de eventos culturais. Ele também escreve, ele tem uma coluna no site da Rádio Taquara, eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui. Os poemas que vamos ler, como no outro vídeo, são poemas que estão nesta edição brasileira aqui, ó, dos anos 1970, das obras completas do Lorca, lançado pela Companhia José Aguilar. A tradução é do Oscar Mendes. Algumas palavras ali, poucas, 2 ou 3, eu mudei porque realmente eu não concordei com a tradução dele, porque a tradução dele é um pouco antiquada ali, meio vetusta. O livro é dividido em 10 partes, né? Agora, para esse vídeo, eu selecionei alguns poemas das partes 5 até a parte 8. O primeiro que eu vou ler é meu preferido desde que eu li o livro pela primeira vez, uns 15 anos atrás, que é O Menino Stanton. O outro, Ode ao Walt Whitman, não vou ler inteiro porque ele é muito grande, mas quis mostrar ele aqui porque ele fala sobre ali o mundo gay da época na visão do Lorca, né? O Walt Whitman, o poeta estadunidense, também era gay. E neste poema, o Lorca fala sobre os maricas, né? Fala mal, inclusive. Ele tenta fazer uma diferenciação assim entre os discretos e fora do meio, nos quais ele se inclui provavelmente, e os afeminados, pelo que eu entendi, né? Embora seja um poema surrealista, a gente entende algumas coisas. Que ele chama então de assassinos de pombas, de pensamento imundo. Enfim, ele era um tanto recalcado nesse assunto, né? Tava louco para ir nas boates gays de Nova York em 1930 e não foi. Desse poema, então, eu selecionei o início, 2 trechos do meio e o final. Vamos lá, então. Espichou-se a vaca ferida. Árvores e arroios trepavam por seus chifres. Seu focinho sangrava no céu. Seu focinho de abelha sob o bigode lento da baba, um alarido branco pôs de pé a manhã. As vacas mortas e as vivas, rubor de luz ou mel de estábulo, baliam de olhos semicerrados. Que fiquem sabendo as raízes e aquele menino que amola sua navalha, que já podem comer a vaca. Lá em cima empalidecem luzes e veias jugulares. 4 patas tremem no ar. Que fique sabendo a lua e essa noite de rochas amarelas, que já se foi a vaca cinza. Que já se foi balindo pelo entulho dos céus ásperos, onde merendam morte os ébrios. Que esforço! Que esforço do cavalo para ser cão! Que esforço do cão para ser andorinha! Que esforço da andorinha para ser abelha! Que esforço da abelha para ser cavalo! E o cavalo, que flecha aguda exprime da rosa! Que rosa gris levanta de seu beiço! E a rosa, que rebanho de luzes e alaridos ata no vivo açúcar de seu tronco! E o açúcar com que punhaizinho sonha em sua vigília, e os punhais que lua sem estábulos, que nudezes, pele eterna e rubor, andam buscando. E eu, pelos beirais, que serafim de chamas busco e sou, mas o arco de gesso, quão grande, quão invisível, quão diminuto, sem esforço. Do you like me? Yes. And you? Yes. Yes. Quando fico sozinho, ficam-me ainda teus 10 anos, os 3 cavalos cegos, teus 15 rostos com o rosto da pedrada e as febres pequenas geladas sobre as folhas do milho. Stanton, meu filho Stanton. Às 12 da noite, o câncer saía pelos corredores e falava com os caracóis vazios dos documentos,
o vivíssimo câncer cheio de nuvens e termômetros, com teu casto afã de maçã para que o piquem os rouxinóis. Na casa onde não há um câncer, quebram-se as brancas paredes no delírio da astronomia, e pelos estábulos mais pequenos e nas cruzes dos bosques brilha por muitos anos o fulgor da queimadura. Minha dor sangrava pelas tardes quando teus olhos eram 2 muros, quando tuas mãos eram 2 países e meu corpo rumor de erva. Minha agonia buscava seu traje pulverulenta, mordida pelos cães, e tu a acompanhaste sem temer até a porta da água escura. Ó meu Stanton, idiota e belo entre os pequenos animaizinhos, com tua mãe fraturada pelos ferreiros das aldeias como um irmão sob os arcos, outro comido pelos formigueiros, e o câncer sem cercas de arame latindo pelos aposentos. Há amas de leite que dão aos bebês rios de musgo e amargura de pé, e algumas negras sobem aos andares para repartir filtro de rata, porque é verdade que o povo quer lançar as pombas às cloacas, e eu sei o que esperam os que pela rua nos oprimem de repente as polpas dos dedos. Tua ignorância é um monte de leões, Stanton. No dia em que o câncer te deu uma surra e te cuspiu no dormitório onde morreram os hóspedes na epidemia e abriu sua quebrada rosa de vidros secos e mãos brandas para salpicar de lodo as pupilas dos que navegam, buscaste na erva a minha agonia com flores de terror, enquanto o ácido câncer mudo que quer deitar-se contigo pulveriza rubras paisagens pelos lençóis de amargura e punha sobre os ataúdes geladas arvorezinhas de ácido bórico. Stanton, vai ao bosque com tuas harpas judias, vai, para aprender celestiais palavras que dormem nos troncos, em nuvens, em tartarugas, nos cães adormecidos no chumbo, no vento, em lírios que não dormem, em águas que não imitam, para que aprendas, filho, o que teu povo ouvida. Quando começar o tumulto da guerra, deixarei um pedaço de queijo para teu cão na oficina. Teus 10 anos serão as folhas que voam nas roupas dos mortos, 10 rosas de enxofre débil no ombro de minha madrugada. E eu, Stanton, eu sozinho, esquecido, com tuas caras murchas sobre minha boca, irei penetrando aos gritos as verdes estátuas da malária. Amigo, levanta-te para que ouças uivar o cão assírio. As 3 ninfas do câncer estiveram bailando, meu filho. Trouxeram umas montanhas de lacre vermelho e uns lençóis duros onde estava o câncer adormecido. O cavalo tinha um olho no pescoço e a lua estava num céu tão frio que teve de rasgar o seu monte de Vênus e afogar em sangue e cinza os cemitérios antigos. Amigo, desperta, que os montes ainda não respiram e as ervas de meu coração estão em outro sítio. Não importa que estejas cheio de água do mar, amei por muito tempo um menino que tinha uma peninha na língua e vivemos 100 anos dentro de uma faca. Desperta, cala, escuta, ergue-te um pouco. O uivo é uma longa língua rocheada que abandona formigas de espanto e licor de lírios. Já se aproxima da rocha, não alongues tuas raízes, chega perto, geme, não soluces em sonho, amigo. Amigo, levanta-te para que ouças uivar o cão assírio. Sem encontrar-se, viajante pelo seu próprio torso branco, assim ia o ar. Logo se viu que a lua era uma caveira de cavalo e o ar uma maçã escura. De trás da janela, com chicotes e luzes, se sentia a luta da areia contra a água. Eu vi chegarem as ervas e lhe lancei um cordeiro que balia sob seus dentezinhos e lancetas.
Voava dentro de uma gota a casca de pluma e celuloide da primeira pomba. As nuvens em manada ficaram adormecidas, contemplando o duelo das rochas contra a aurora. Vêm as ervas, filho. Já soam suas espadas de saliva pelo céu vazio. Minha mão, amor, as ervas. Pelos cristais partidos da morada, o sangue desatou suas cabeleiras. Tu, somente e eu ficamos. Prepara teu esqueleto para o ar. Eu só e tu ficamos. Prepara teu esqueleto. É preciso ir buscar depressa, amor, depressa, nosso perfil sem sonho. Pelo East River e pelo Bronx, os rapazes cantavam mostrando as cinturas, com a roda, o azeite, o couro e o martelo. 90.000 mineiros tiravam a prata das rochas e os meninos desenhavam escadas e perspectivas. Mas nenhum dormia, nenhum queria ser o rio, nenhum amava as folhas grandes, nenhum a língua azul da praia. Nenhum só momento, formosura viril que em montes de carvão, anúncios e trens sonhavas ser um rio e dormir como um rio, com aquele camarada que poria em teu peito uma pequena dor de ignorante leopardo. Nenhum só momento, Adão de sangue macho, homem só no mar, belo velho Walt Whitman, porque pelas açoteias agrupadas nos bares, saindo em cachos das cloacas, tremendo entre as pernas dos motoristas ou girando nas plataformas do absinto, os maricas Walt Whitman sonhavam contigo. Porque é justo que o homem busque seu deleite na selva de sangue da manhã próxima. O céu tem praias onde evitar a vida e há corpos que não devem repetir-se na aurora. Agonia, agonia, sonho, fermento e sonho. Este é o mundo, amigo. Agonia, agonia. Os mortos apodrecem sob o relógio das cidades. Passa a guerra chorando com 1 milhão de ratas grises. Os ricos dão às suas queridas pequenos moribundos iluminados e a vida não é nobre, nem boa, nem sagrada. Pode o homem, se quiser, conduzir seu desejo por veias de coral ou celeste nudez. Amanhã os amores serão rochas, e o tempo uma brisa que vem adormecida pelas ramas. Por isso não ergo minha voz, velho Walt Whitman, contra o menino que escreve nome de menina em sua almofada, nem contra o rapaz que se veste de noiva na escuridão da rouparia, nem contra os solitários dos cassinos que bebem com asco a água da prostituição, nem contra os homens de mirada verde que amam o homem e queimam seus lábios em silêncio. Mas sim contra vós outros, maricas das cidades, de carne tumefacta e pensamento imundo, mães do lodo, arpias, inimigos sem sonho do amor que reparte coroas de alegria. E tu, belo Walt Whitman, dorme às margens do Hudson com a barba para o polo e as mãos abertas. Argila branda ou neve, tua língua está chamando camaradas que velem tua gazela sem corpo. Dorme, não resta nada. Uma dança de muros agita as pradarias e a América se afoga em máquinas e pranto. Quero que o ar forte da noite mais profunda tire flores e letras do arco onde dormes, e um menino negro anuncie aos brancos do ouro a chegada do reino da espiga. Obrigado pela audiência, pela paciência, né? O vídeo ficou um pouco longo, mas realmente era bastante informação. Quero aqui deixar referências também para os livros do Ian Gibson, que era ou é ainda o biógrafo e autor de vários livros sobre o Lorca e a sua obra. E também uma referência à edição de 2018 do Poeta em Nova York, que saiu na Espanha, baseado nos originais, né? Os originais do livro tinham se perdido e foram achados só ali nos anos 2000, então tem essa edição que tem um longo e bem escrito estudo sobre o livro e sobre a forma que ele foi escrito. Então era isso, se inscreva aqui no canal, também siga a gente lá no Instagram para ficar por dentro das próximas novidades e até mais.